Claro que nós temos algumas, mas eu estou comparando com outras regiões. Ainda precisamos melhorar muito esse segmento também por aqui. Mas já existem empresas, e é com um desses empresários que eu vou conversar hoje, e ao lado dele vou conversar com o homem do dinheiro, né, que é o gerente do Banco da Amazônia, da agência lá de Plácido de Castro. Primeiro aqui, à minha frente, Adelar da Silva, da Agroterra, correto? Adelar da Silva, e ao lado dele, o Jussier Mendes, que é gerente do Banco da Amazônia, lá de Plácido de Castro. Adelar, boa tarde, seja bem-vindo, Jussier também, sejam todos bem-vindos aqui ao AC24 Agro. Eu queria saber de você, Adelar, já de imediato, qual é, na sua avaliação, na avaliação da Agroterra, a empresa a qual você representa, qual é o principal gargalo que você percebe, de uma maneira geral, nas propriedades agrícolas aqui da região? Boa tarde, Itaã. Boa tarde ao público que está nos assistindo. Então, o que eu vejo, assim, o gargalo hoje, né, do Acre, falando da nossa região, né, de uma região onde a gente atua, que é mais forte em Acrelândia, a gente sofria muito hoje a questão de ramais, né? O produtor tinha como ele produzir, mas não tinha como escoar, não tinha para quem vender esses produtos. Isso aí é um produtos. Problema grave, crônico, Gravíssimo. velho, e a gente não vê perspectiva de melhora. Eu estou me referindo à administração da propriedade. Sim. O que acontece? Que está acontecendo muito hoje na nossa região, as pessoas, né, que estão na propriedade, eles estão ficando um pouco mais velhos, vão ficando velhos. E hoje está tendo um problema muito grande, principalmente na nossa região, que eles não estão conseguindo passar para os filhos isso. O pai trabalha a vida inteira na propriedade, trabalhando, e não tem para quem deixar aquilo ali. Os filhos saem, vão estudar e muitas vezes não retornam para a propriedade. Aí quando chega numa certa idade, o pai tem que abandonar, tem que vender. Aí tudo que ele produziu, que ele suou, trabalhando 20, 30 anos, não tem para quem deixar. Então a renovação da mão de obra ali... Então a renovação da mão de obra, né, é isso que está pegando muito na nossa região. Os pais estão tendo que vender a propriedade, muitas vezes por um preço mais barato do que ela vale. Eu imagino, a e pessoa não já tem deve... uma sucessão para deixar. Então hoje... lá eu vejo em Acrelândia muito isso. Hoje mesmo a gente estava fazendo uma matemática assim, a gente encontra mais de 10 propriedades nesse nível que o pai não tem para quem deixar. Já deve estar uma pessoa enfraquecida, com algum problema de saúde. Problema de saúde, saúde, aí tem que morar na cidade. A idade chega, ele tem que vender a propriedade e trazer e vir para a cidade, porque não tem uma sucessão, alguém que consiga dar continuidade nessa propriedade. Agora, aquelas propriedades em que esse problema não está posto ainda, ou que o patriarca ou a matriarca conseguiu repassar para o filho se identificou, o filho vai permanecer naquela atividade econômica, mas eu queria entender como é que está o problema, no geral, nessa propriedade, que existem pessoas produtivas, qual é o gargalo? Existe. Nossa região lá é uma região muito produtiva. E o que vem pegando também, além dessa questão da sucessão, é a questão da assistência técnica dentro das propriedades, né? Não tem hoje temos o governo, mas a gente não tem pernas para chegar em todas as propriedades. Então também essa questão da assistência técnica diretamente para o produtor rural também é um gargalo que a gente sofre bastante. Eu acho que você também vai falar disso. A Agroterra, ela presta serviço de assistência técnica? Qual é o serviço que a Agroterra oferece? Então, hoje, a Agroterra, nós já estamos há 10 anos no mercado oferecendo assistência técnica para o produtor rural. Em qualquer área, tanto na área da piscicultura, na área do café, na área da bovinocultura, tanto de leite quanto de corte. E também o nosso ponto-chefe, o nosso área é financiamento rural. Então, nós vamos até a propriedade, identificamos o que tem de problema, fazemos o levantamento
e vamos conversar com o produtor, sentamos com ele, conversamos com ele, ver qual é a necessidade dele, e aí a gente vai e oferece os trabalhos de financiamento. Tanto de financiamento como de regularização. Aquele produtor que ainda está com a sua área lá, que não está conseguindo... Adelar, estou aqui, não estou conseguindo esse documento, como que a gente faz para regularizar? Então, a gente dá essa força para o produtor rural também, nessa questão da regularização fundiária também. E, aliás, a regularização fundiária e acesso a crédito são coisas que conversam entre si. Deixa eu colocar o Jussier na conversa. Jussier, em relação a essa questão das obrigações que o produtor precisa apresentar para o banco para poder ter acesso ao crédito, a regularização fundiária é o principal problema? No Acre e na região norte, em quase 100% sim. Né? A gente tem... Você sabe que para acessar agência de crédito, você precisa atender um procedimento documental. E o principal é você ter pelo menos o título de posse da área. Né? A gente sabe que estados como o Acre, por incrível que pareça, eu sou do Pará, passei pelo Amazonas. Muita gente acha que o Acre está atrasado, mas o Acre está até mais à frente de alguns estados aqui da região. Mas ainda assim existe essa questão de regularização fundiária, além de questões de licenciamento ambiental também, que é um grande problema que nós temos aqui no estado, né? Questão de floresta pública, embargo sobre a posição de CAR. Então, o banco, como agente financiador e como agente financeiro de desenvolvimento da região, precisa que esses requisitos sejam atendidos antes. Agora eu vou lhe apertar aqui. Já que o banco é um banco público e é um banco que, para além das questões do lucro, precisa entender as complexidades que o crescimento econômico exige, então, quando eu falo isso, eu estou colocando a função do Banco da Amazônia para além do lucro. Isso. O lucro é importante, é óbvio que sim. Mas, para além disto, não daria. Eu queria saber se você, na hora que estão nas suas reuniões lá, só com os gerentes, com o pessoal ali mais da parte de cima da administração do banco, não é possível ser um pouco mais tolerante, sabendo da situação do Acre, da história do Acre, porque não é fácil. Quem sou eu para falar isso para você? Você lida diariamente com o produtor rural. Você vê que são pessoas que o banco pode emprestar dinheiro. Ele não vai pegar CATREP, ele não vai pegar... Fique tranquilo, mas não, se não tiver aquela documentação, o dinheiro não sai. Então, o banco tem formulado, sobretudo por ser um dos agentes financeiros de representação do governo federal, tem procurado facilitar o acesso a crédito. A gente tem linhas de crédito como é o Basa Digital, por exemplo, que é uma documentação mínima de cadastro, onde você acessa até R$30 mil. A gente tem também, entrou agora esse ano no Plano Safra, o Quintal Produtivo, que você não precisa ter uma área grande, ela é até R$20 mil, que você pode desenvolver no seu próprio quintal. Então, tudo isso, de novo, o banco é parte final nesse processo, porque quem agiliza essa questão de documentação é o parceiro técnico. Mas em termos, eu entendo esse seu clamor, né, em termos de atender o pequeno, sobretudo, que a gente entende que nossa população, sobretudo na região norte, ela, na maioria, é de pronafianos, que é a menor parcela de crédito do banco. Né, eu digo menor, não digo menor em termos de expressão de crédito, mas de produtores, né? A gente tem grandes produtores que acessam o crédito, mas o pequeno encontrava uma certa dificuldade para acessar. Então, é claro que assim, a gente precisa medir tamanho de área, capacidade de pagamento, porque você sabe que, como você falou, apesar das instituições visarem o lucro, a gente também tem a questão social de desenvolvimento da nossa região, né? Que a região norte e nordeste são as regiões hoje que são as regiões economicamente menos favorecidas que as outras no país. Então, existem políticas públicas voltadas para atender desde o pequeno ao grande. E nossa preocupação é, sobretudo, no pequeno, né? Facilitar o acesso dele para que eles possam mudar de vida, gerar emprego e renda, mudar a história de sua família, porque é a nossa intenção, além do crédito. Né? Deixa eu abrir um outro varadouro aqui na nossa conversa. Lá na região de Plácido de Castro, e Acrelândia, aquela região toda ali, foi muito forte, ainda tem um pouco, tem sombra do que já foi, a bacia leiteira. Nossa bacia leiteira ali, aquela região ali, já foi muito, muito importante nisso. Muito mais do que é hoje.
Como é que isso está refletido lá no Banco da Amazônia? Olha, como você falou, né? Plástico de Castro já esteve na vanguarda aí da bacia leiteira, né? Hoje em dia, a gente atende a pecuária, mais uma pecuária de corte, né? Onde você vai engordar o gado para vender para frigorífico, que isso é muito típico de lá. O que já teve também produção de banana. Eu não cheguei a pegar essa época porque eu estou aqui no Acre há quase 3 anos. E a gente vive uma realidade hoje voltada para a pecuária, né? A gente tem o café avançando em Plástico de Castro, bem como o milho, que é diferente, por exemplo, de Acrelândia, que hoje desponta no estado como o principal produtor de café. Se você fizer uma pesquisa agora no ChatGPT, vai te mostrar que 58% da produção do Acre vem daquela região, né? Então, a Acrelândia tem uma questão de desenvolvimento do café muito forte. Né? Apesar de ser cidades muito próximas, né, que a distância de uma para outra é de 30 quilômetros, mas a realidade econômica, a realidade de produção dos municípios é diferenciada. De repente, por conta de incentivos do próprio Estado, do próprio poder público que está à frente. Mas eu não consigo te dizer por que, como isso é um negócio antigo, eu estou aqui recente, não consigo te dizer por que não houve um incentivo para que isso continuasse. É intrigante porque é batata isso, como diríamos em outros tempos. O produtor de leite, ele tem um determinado perfil, né? Sim. E o produtor de carne é outro completamente diferente. Exato. Mas, enfim, é impressionante como houve essa mudança por lá. Adelar, como é que isso reflete na sua empresa, no seu cotidiano lá na Agroterra? Essa situação de problemas relacionados a embargos ambientais, Então, a gente estava falando anteriormente dos garguelos, né? E hoje, em Acrelândia, nós temos muitas áreas embargadas. E cada dia que se passa, isso vem acontecendo com mais frequência. A questão do embargo, a questão do PRODES, florestas públicas, né? E a gente está vendo, a gente não está conseguindo ver uma saída para isso aí. Hoje, a questão de um desembargo é muito complicado para o produtor rural. E com isso, faz com que o município atrase um pouquinho, principalmente na questão do crédito, porque aquele produtor que ele está com a área embargada, aquele produtor que está com o PRODES, ele não consegue ter acesso ao crédito. Né? Então, isso traz um prejuízo para o município, traz um prejuízo para o Estado. Essa questão, eu acho que a parte governamental teria que olhar um pouquinho com melhores olhos. Quem está errando, Adelar, na tua avaliação? Iteracre? Quem está errando? Quem está IBAMA? Quem está deixando de fazer a tarefa de casa? Ou o próprio produtor? Eu acho que ambos. Né? Eu acho que o produtor tem um pouco de culpa nessa história, na questão de queimada, na questão do desmatamento, mas também o órgão público tem a sua culpa também. Né? Então, acho que tem que ter uma junção ali, né, do produtor, tem que ter uma junção dos órgãos públicos, tanto o IBAMA quanto o IMAC, o Estado, os sindicatos, né? Eu acho que tem que ter essa conversa para que isso não venha acontecer, né? A gente tem assentamentos lá em Acrelândia, eu acho que deve ter umas 1.500 famílias, que a gente não consegue acessar crédito para eles, porque tomada pelo PRODES, pelo embargo. Então, a gente teria que ter uma política pública um pouquinho melhor voltada a esses produtores, porque isso atrapalha a questão do desenvolvimento, né, do município, do Estado e do produtor rural que tem toda a vontade, aquela coragem de produzir, mas hoje a gente sabe que o produtor rural ele não consegue produzir sem uma ajuda de custo, né, sem um financiamento no nosso Banco da Amazônia, com assistência técnica. Então, assim, se a gente chegar lá e pedir para ele tirar dinheiro do seu bolso, pagar para fazer, ele não vai conseguir. Teve algum momento em que você, na consultoria que você faz, que você pensou que a coisa não ia dar certo e ela deu uma reviravolta? Teve esse momento? Bom, esse momento teve no início, né, aí uns 10 anos atrás, aí, quando a gente iniciou, eu falei, puxa vida, cara, não vai dar certo isso aí, não vai dar certo. Quando a gente chegou, né, em Acrelândia, que a gente começou a trabalhar, né, que abriu a empresa, que a gente viu essa questão ambiental, que começou a pesquisar a fundo isso aí, falei, não vai dar certo. Mas assim, devagarinho, a gente vem trabalhando, vem conversando, a gente já tem essa conversa com o IMAC, a gente já teve essa conversa com o IBAMA, a gente tem essa conversa com o pessoal do INCRA,
né? E devagarinho a gente vai conseguindo movimentar, né? Essa questão de financiamento, essa questão do desembarque, essa questão do meio ambiente. Então, hoje tem uma facilidade um pouquinho melhor, mas ainda não é o ideal ainda. Qual é o percentual de resolutividade que a Agroterra tem dado? De cada 10 casos que chegam para a Agroterra resolver, por exemplo, não estou falando nem em assistência técnica. Assistência técnica, certamente você não deve ter problemas com isso. Agora, em relação a acesso a crédito, se 10 clientes chegam até você porque não conseguiram crédito, quantos você consegue hoje, a gente reverter? Isso, hoje a gente tem em torno aí de cada 10 produtor, em torno dos 6, 7 a gente consegue. Então é em torno dos 70%. A gente consegue reverter o caso. É um bom percentual, É um bom percentual. É um bom percentual. E aí 30% a gente vê, aí 30%, 40% que a gente vê que não tem solução. Mas assim, então, a gente tenta de tudo, a gente tenta até o máximo para que o produtor consiga pegar o crédito, né? Então a gente tem as brechas, uma brecha aqui, outra brecha ali, e vamos tentando, a gente nunca desiste. José, o Banco da Amazônia precisa dessas empresas? Eu ouvi quando você se referiu à Agroterra, você falou a respeito das empresas parceiras, alguma coisa do tipo que você falou. Sem elas, o Banco da Amazônia não teria como apresentar os números que apresenta? Boa pergunta e importante, inclusive. Você sabe que o Acre, apesar de ser um estado relativamente pequeno, comparado a outros estados da região norte, mas as dificuldades aqui elas são muito grandes. Então, por exemplo, para a gente ter que despender tempo visitando os produtores rurais, certamente o nosso número não alcançaria os números que o banco vem apresentando nos últimos 3 anos. A gente tem um desafio grande, inclusive saiu agora o novo Plano Safra, que são 12 bilhões para a gente aplicar aqui na região norte, voltado para a agricultura e demais segmentos do rural. E sem um parceiro técnico a gente fatalmente não conseguiria. Tem municípios que a gente não conseguiria chegar se não fosse parceiro técnico. Aqui no Acre, nem tanto, mas o Amazonas, por exemplo, o Amazonas é o tamanho de um país, né? O tamanho da Nigéria, para você ter ideia. Então, para você chegar em algumas determinadas localidades, sem um parceiro técnico, o banco fatalmente não conseguiria. Então, a figura do parceiro técnico é fundamental não só apenas para isso, mas para tratar do que o Adelar falou. Até pegando um gancho do que ele disse, eu acredito que um dos grandes problemas do Acre, que precisa realmente ser conversado com o poder público, é essa questão do acesso a propriedade, né? Isso. E a regularização fundiária, você ia falar. E o licenciamento ambiental, né? Que é um dos grandes impactos que acabam prejudicando o avanço do crédito aqui. Mas, de modo geral, o parceiro técnico é uma figura que representa o banco lá, né? Sem o parceiro técnico, a gente fatalmente não conseguiria, porque o parceiro técnico é responsável por reunir toda a documentação, dar a devida instrução para o produtor, porque às vezes não é só o produtor querer o crédito. A gente precisa entender se ele realmente precisa daquele crédito. Se aquele crédito, se ele vai ser necessário para atender as necessidades dele, ou se é por alguma questão de, eu quero comprar uma coisa, mas saber, ele vai medir se ele realmente precisa ou não. Nesse aspecto, o trabalho da empresa, essa filtragem, que antes isso aí chegava cru para vocês no banco, né? Exatamente. E agora não, passa pelo filtro da empresa. Isso, até pelo parceiro técnico é o seguinte, quando o parceiro técnico visita, ele vai entender se, por exemplo, o produtor ele precisa de uma energia solar para a casa dele, se ele precisa de uma caminhonete para escoar a produção, de um caminhão para fazer o transporte dos animais dele. Então, tudo isso precisa ser enxergado pelo parceiro. Às vezes o produtor nem ele está percebendo isso. Não, realmente, olha, eu posso melhorar minha produção, como você citou, por exemplo, vou pegar o gancho do gado leiteiro. Hoje você vê que o processo é muito manual. Mas você vai nos outros estados do sul do Brasil, hoje tudo é na ordenhadeira e com a utilização da energia solar. Então, esses avanços tecnológicos, eles precisam ter esse olhar do parceiro técnico também, que ele ajuda a gente a avançar e melhorar a produção aqui no Acre. Pegando um gancho lá, eu me recordo que lá em Passos a gente tem um produtor de queijo lá ali no ramal ali, né? Que ele, isso, um Tedaenco, né? Isso, ele vende para todo o estado e para fora do estado. A gente tem também o prefeito de Acrelândia, que é o seu Olavo, o seu Olavim, que também tem um laticínio lá que vende para Cruzeiro do Sul.
E toda a produção que ele vende é de produtores ali da região. Então, para você ver a importância, né, do nosso crédito, de avanços tecnológicos nesse sentido. E o parceiro técnico é uma figura fundamental nesse processo. Eu tenho visto, por exemplo, fizemos entrevistas aqui ao longo da nossa programação nesses dias de feira com o Tom. O Tom é um parceiro de vocês, Tom né, é um amigo. Parceiraço nosso. Eu visitei o stand do Tom, vi assim, são alguns instrumentos que são absurdamente simples, que se você colocar na propriedade, né, Ademar, dá um ganho de qualidade de vida, não apenas para o produtor, mas também aumenta a produtividade ali na propriedade. Né? E esse jogo de cintura aí, esse olhar, esse refino, quem tem é a Agroterra, por exemplo. Né? Isso, Eitan. Hoje nós estamos com uma parceria aqui na Expo Acre, né, com o Tom Soluções, né? E essa questão da bacia leiteira, né, que a gente vem crescendo, em Acrelândia está crescendo muito a questão da bacia leiteira. A gente já teve no topo, reduzimos isso e hoje estamos começando novamente a questão da bacia leiteira. Muita procura de projetos para financiamento rural na questão da bacia leiteira. E você sabe muito bem, antigamente o produtor rural ele tinha aquela mania de levantar 3 horas da manhã para tirar leite. Né? 3 horas por quê? Porque era tudo manual. Aliás, acordar nessa hora aí era um sinônimo de uma pessoa trabalhadora. Trabalhadora. Hoje não, hoje nós temos um pouco mais de tecnologias que são simples, né? Igual você estava falando, que hoje você pode adquirir aí, através de um financiamento rural, uma ordenha, né? Fazer o seu curral leiteiro com uma ordenha e você ganha muito mais tempo, muito mais qualidade no produto, né? E muito mais rapidez para você tirar. Hoje os produtores que têm uma ordenha desses começa a tirar leite 5 horas da manhã, 4h30, quando é 7 horas já está ali com o seu curral limpinho, com leite entregue, nos tanques, nos resfriadores, né? Que antigamente era naqueles tambores, né? Que o caminhão passava. Hoje não, hoje tira ali na ordenha dele, já vai direto do resfriador, o caminhão lá do frigorífico já vem, já pega, do laticínio, desculpa, já vem, já leva, tudo bem mais tranquilo, com uma qualidade bem melhor. Uma pessoa que esteja te assistindo e esteja na dúvida se contrata ou não contrata os serviços de uma empresa de consultoria rural, como é que é a cobrança? Como é que é feito isso? Você cobra por visitas, você cobra dependendo do volume de recursos que acessa, como é que é? Então, o que a gente faz? Primeiramente, a gente não cobra essa visita técnica na propriedade, né, do produtor. O produtor ele nos procura ou nos liga, né? E diz, olha, eu estou precisando, né, de uma assessoria aqui, que eu quero fazer um financiamento rural, e a gente vai até essa propriedade, né, ver quais são os gargalos dele, o que ele está precisando, e aí a gente coleta todas essas informações, essa questão documental que o José acabou de falar, vem até o escritório, faz o financiamento, o projeto para ele, e a gente cobra em porcentagens. Então hoje varia muito, né, a nossa porcentagem, varia de 1,5% a 2%. 1,5% a 2% quê? Em cima do que ele vai financiar, do valor bruto do financiamento. E se não for financiamento, o motivo da contratação? For assistência técnica, por exemplo? Aí sim, se for a questão de uma assistência técnica, como a gente trabalha também com a regularização ambiental, aí a gente trabalha nessa questão do georreferenciamento, a gente cobra por hectare. Né? Então, o produtor ali tem 2 ou tem 100, a gente cobra o valor por hectares. E se for uma consultoria, aí a gente avalia, faz uma avaliação e faz um precinho bem bacana para o produtor. Ele está, estou precisando de uma consultoria no café, ou estou precisando de uma análise de solo. Então, cada um desses tem um valor. Agora, os financiamentos, os projetos rurais, a gente cobra em porcentagem. Se eu estiver passeando aqui pela Expo Acre e vejo um trator daquele bonito e fico querendo comprar por impulso, não é? Tenho dúvidas e aí recorro a você. Você também me dá essa orientação diante da minha propriedade e você avalia se eu preciso ou não daquele maquinário? Isso, você avalia exatamente. Isso? A gente faz essa avaliação. Muitas vezes o produtor diz, cara, eu preciso de um trator para trabalhar com café. Qual é o trator ideal? Qual é o tamanho, né? Então a gente consegue dar uma força para o produtor, dar uma ajuda, né? Dar um olhar diferenciado para ele, dizendo muitas vezes, esse maquinário aqui não vai servir para você, mas esse aqui já serve.
Esse aqui não, esse aqui sim. Então a gente dá essa orientação técnica para o produtor, sim. Hoje nós estamos no nosso escritório, a gente tem em torno de 10 pessoas, né? Nós temos engenheiro agrônomo, nós temos técnico em agropecuária, a gente tem engenheiro civil, topógrafos. Então a gente tem um elenco muito bom lá para poder trabalhar com o produtor rural. O produtor rural do Acre ainda toma decisões muito pela emoção, pela herança familiar que teve, ou ele já está começando a enxergar a propriedade como uma empresa? Isso, mudou muito, viu? Antigamente a gente ia muito pela emoção. Hoje não, hoje o produtor rural já começou a abrir os olhos um pouquinho mais. Ele já está trabalhando dentro da parte técnica. A gente até vinha conversando isso. Antes não, o gado, por exemplo, vamos supor o gado, né? Hoje, antigamente o cara pegava qualquer touro, chegava ali numa fazenda, comprava qualquer animal, levava para a propriedade. Hoje não. Hoje o produtor rural ele já chega, ele já quer um reprodutor PO, ele já quer um animal de melhor qualidade. É puro origem, né? Puro de origem. Então ele já está melhorando o plantel dele. Muitas vezes o produtor ele já faz uma inseminação. Então assim, a gente já está vendo que o Acre já está começando a desenvolver muito mais nessa parte de tecnologia. Pois é. Então o produtor rural ele está ficando esperto, muito esperto. Eu fui lá no Tom e vi que, por exemplo, tem algumas estacas que são estacas de fibra de carbono. São filetes assim de fibra de carbono que mantém a função de ficar ali com os fios, não é? Com os arames, né, para fazer o cercamento. Quer dizer, muito melhor do que usar a tradicional estaca, por exemplo. Né? O que acontece? Isso aí tudo é uma economia. Tudo é economia. Economia dentro da propriedade. Hoje você chega numa propriedade leiteira, você coloca ali o aparelho de choque, coloca uma estaca de eucalipto, que ela é um valor maior, você coloca ela de 10, 15 metros e usa aquela fibra de carbono para segurar ali o arame. Então, tudo isso é questão de economia dentro de uma propriedade. E hoje, tudo que o produtor consegue economizar, consegue diminuir custo, isso aí é vantagem para ele. José, nós estamos chegando ao final do programa, queria saber de você o seguinte, você poderia antecipar para nós quais foram as metas que foram colocadas na sua mesa para 2026, em diante do Plano Safra? Tem alguma, ali naquela região de Acrelândia, Plácido de Castro, tem alguma meta que ficou na tua cabeça que você pode tornar pública aqui para nós? Olha, as metas agora elas são dimensionadas por trimestre. Então, por exemplo, no semestre passado, a gente teve um volume de 27 milhões só para aquela região, só para você ter ideia. Mas representou crescimento em relação ao semestre anterior? Em relação ao semestre anterior, foi maior a nossa meta, né? Porque no ano passado a gente fez esse volume no ano inteiro, só para você ter ideia. Opa, peraí então. Então, em 2024 você fez... O desafio é maior, não, eu ainda não fiz. 2020, fez 24 milhões. 27 milhões. 27 milhões. No total de crédito. E em 2025 você conseguiu isso nos 6 primeiros meses? Não, a meta foi a mesma meta que foi do ano passado. É a meta do ano inteiro, foi a meta desse semestre. Então quer dizer, o teu chefe deu uma apertada. Exato. Mas a gente conseguiu alcançar 60% disso. Então é uma região muito promissora. 60% ali. De 27 milhões. Exato. E a gente tem um desafio até o final do ano de aplicar 40 milhões no crédito rural. Então para você ver que hoje o Banco da Amazônia, uns anos atrás, realmente passava, não dizer que era falta de recurso, porque a gente depende do recurso federal, né? Então, hoje isso já não é mais um problema, não é mais um entrave. Hoje a gente tem várias fontes de recursos, né? CPR, Pronamp, próprio FNO, que dão gás e condições para que a gente possa desenvolver a região. Então, por falta de recurso, não é mais um problema, por exemplo. E o parceiro, o Adelar, inclusive, foi... Eu faço sempre, todo ano, a gente faz uma confraternização ali com os parceiros técnicos. E o Adelar foi destaque ano passado, a empresa fez aí cerca de 12 milhões em crédito lá com a gente. É um bom desempenho na região. Desempenho na região, com certeza. É até mais que algumas agências, para você ter ideia. Olha só. Então, não porque ele está aqui, ele sabe, é um amigo pessoal, mas é uma empresa séria, trabalha direitinho ali com o Banco da Amazônia. Porque você sabe que se você não tiver os parceiros corretos, que vão trazer bons negócios para você, você não vai conseguir desempenhar um bom trabalho, né? Então, é uma ferramenta muito importante ter o apoio dos parceiros e falar para o seu público, para os seus seguidores, para o pessoal que está acompanhando a gente aí, que o Banco da Amazônia a gente sabe que existem outras instituições que também operam com agro, mas a gente tem um domínio aí
e o know-how no financiamento para o produtor rural. Sendo o Banco da Amazônia é um dos destaques aí de aplicação de crédito na região norte. Olha, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, aqui. tá? Parabéns pelo trabalho lá em Plácido de Castro. Espero que melhore, porque as coisas melhorando por lá, certamente tem um reflexo aqui também. Muito obrigado pela tua vinda aqui. Adelar, da mesma forma, se você pudesse despedir, eu agradeceria. Oi, tá, eu que agradeço aí, né, pelo convite, né? A Agroterra, quer dizer aqui que a Agroterra está disponível, né, está de portas abertas para a hora que vocês precisarem, se quiser fazer uma visita. Tem escritório aqui em Rio Branco? Nós temos em Bujari. No Bujari? Temos em Bujari, isso. E estamos abrindo também em Brasileia. Esse ano, até final do ano, a gente quer chegar em Brasileia também. Qual o telefone, contatos? Vocês têm Instagram também? Temos Instagram também. Qual que é o teu arroba? Agora a pergunta é essa, né? Qual o teu arroba? O nosso contato é pelo telefone 68-98412-5124. E o arroba? E o arroba é agroterra@.com.br. Agroterra, ATPR, .com.br. Vamos direito. ATPR, .com.br. Desculpa, .com. Deixa eu ver aqui, Agroterra. Adelato, não está se confundindo, não? É isso mesmo? ATPR, Agroterra. ATPR, É isso mesmo? Aqui, ó. Tá aqui. É Agroterra ATPR. Pronto. ATPR, isso. Agroterra ATPR. Isso. Esse é o arroba da Agroterra. Exatamente. Então pronto. Tá aqui. Agroterra ATPR é o arroba aí da Agroterra, assessoria técnica e projetos rurais. Esse é o telefone, deixa eu só repetir, 99991-6197. Com escritório no Bujari e Acrelândia. E Acrelândia. E ano que vem... Até final do ano a gente está querendo Brasileia. Regiões estratégicas, não é isso? Exatamente. Muito obrigado, Adelar. Parabéns, boa sorte, bons negócios para você. Obrigado. Bom, e eu vou terminando aqui esta conversa.